Nesse vídeo, a gente vai ensinar vocês a fazer esse bolo maravilhoso aí, que parece um bolo de verdade, mas na verdade é um bolo falso, com uma estrutura de isopor por dentro. O meu nome é André, eu sou esse cara aí de azul, e essa noiva maravilhosa é a Paulinha, a minha mulher. Vem com a gente aprender a fazer esse bolo. O primeiro passo para a gente conseguir fazer esse bolo falso de casamento foi encontrar uma loja que vendesse o isopor redondo para fazer bolo falso. Não é uma coisa muito fácil de se encontrar, mas a gente conseguiu encontrar numa loja genérica de festas, tá? Essas lojas que vendem artigos para festas, festas infantis e artigos de confeitaria em geral. Você pode ver na sua cidade, fazer uma busca no Google aí, artigos para festas, que provavelmente você vai conseguir encontrar uma loja similar a essa que a gente tá. Então, a gente ficou rodando um pouquinho na loja porque tem muita coisa legal para se comprar. Esse tipo de loja tem umas coisas muito diferentes que a gente não costuma ver no dia a dia, então a gente fica com vontade de comprar tudo, né? Então a gente ficou rodando até que finalmente achamos o isopor, pessoal. Localizamos. Bolo falso, ó. Tem os tamanhos 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50. Opa, peraí, vamos dar uma olhadinha nesse preço aqui. Essa aí é a tabela de preços que tinha aqui na loja de Florianópolis. No lado esquerdo dessa tabela está disponível todos os tamanhos de isopor que eles tinham ali. Então, desde o menor, que tem 10 centímetros de diâmetro, até o maior com 50 centímetros de diâmetro. A altura do isopor era padrão para todas as peças, era de 10 centímetros. Do outro lado da tabela está marcado ali o preço de cada peça. Agora, vamos dar uma olhada nesse bolo. Nós fizemos um bolo de 4 camadas. Na primeira camada, que é a base do bolo, nós usamos o isopor de 50 centímetros de diâmetro. Na segunda camada, o isopor de 40 centímetros. Na terceira camada, o isopor de 30 centímetros. E na quarta e última camada nós finalizamos com o isopor de 20 centímetros. Então, por enquanto, a gente já gastou com o bolo R$ 49,35. Então, não deu pra gente filmar lá na loja porque tava muito cheio, tava meio ruim de filmar, mas sim, isso aqui foi o que a gente escolheu de isopor para o bolo falso. É o nosso bolo fake que ainda vai ser decorado e vocês vão ver como vai ser a decoração. E aí, fora isso, a gente ainda comprou mais algumas coisas lá, que é essa espátula para poder decorar o bolo. São espátulas para fazer a decoração em volta. A gente comprou essas... como que é o nome disso aqui, Rô? É um palitinho decorado. É um palitinho com coraçãozinho, espetinho, né? É, uns espetinhos de coraçãozinho que vão ser colocados nessa plantinha aqui. Essa vai ser a lembrancinha. É uma do casamento. suculenta, uma suculenta. Depois a gente vai mostrar como que ela foi feita. Compramos uma forminha de coração para cortar a palha. Palha italiana que vai ser feita, né? Esses daqui vão ser usados na decoração da palha também. Como é que chama? Na embalagenzinha. Na embalagem. Essas aqui são as embalagens que a gente vai embrulhar ela. Transparente. Aqui tem um pó dourado pro bolo. Mostra mais de perto. Um pó dourado pro bolo. E aqui tem umas florzinhas. São 140 florzinhas que a gente vai usar também na decoração. Então aqui estão as comprinhas que rendeu hoje. Bom, pessoal, uma coisa que a gente ainda não mostrou pra vocês é como a gente vai fazer a cobertura desse bolo. A cobertura dele vai ser assim, a gente vai usar uma gordura, que é uma gordura vegetal, e vamos usar também um açúcar refinado, que é um açúcar de confeiteiro. É um açúcar bem fininho. A gente vai juntar esses dois ingredientes pra fazer a nossa cobertura. Essa cobertura, o bolo é fake, mas essa cobertura, na verdade, se alguém meter o dedão lá no bolo e provar, ela é aceitável, ela é até gostosinha, assim. E ela dura no bolo uns 2, 3 dias na geladeira. Ela fica num ponto firme, assim, parecendo mesmo uma cobertura de um bolo normal, assim, né? De um bolo de verdade. Então a gente vai usar nessa receita
3 pacotes de meio quilo de gordura vegetal. A marca que eu usei foi Mesa, mas você pode usar da sua preferência. E essa gordura vegetal está custando em média de R$10 no mercado. E também vamos usar 3 pacotes de açúcar de confeiteiro, que está custando em média de R$3,90, R$4 no mercado. Você pega a mesma quantidade de gordura vegetal e de açúcar de confeiteiro, põe numa batedeira, bate, bate, bate como se não houvesse amanhã, até ficar uma massa bem branca. Quando ela ficar bem branquinha, você põe na geladeira e deixa ela ficar firme. Aí ela já fica em ponto de bico e você decora o seu bolo da maneira que você quiser. Então agora eu vou mostrar para vocês como que eu quis decorar esse bolo. Então esse bolo ele tem 4 camadas e ele foi feito da seguinte forma. Uma parte é só glacê, com ponto de bicos diferente e tudo mais. E a outra parte tem uma renda, que é uma renda de verdade mesmo, uma renda que usa pra fazer bico de pano de prato. Não é uma rendinha assim, pequenininha, mais ou menos dessa espessura assim, transparente, que eu coloquei no bolo 2 rendas, uma em cima da outra assim. Se vocês notarem bem no bolo, dá pra notar que tem uma rendinha assim, que é uma cor diferente. Eu botei a renda e passei o glacê por cima. Galera, eu acompanhei a Paulinha fazendo essa parte aí da decoração do bolo e tem que ter paciência, tá? O trabalho é artesanal mesmo, é demorado, é bico por bico que vai fazer, tá? E essa pasta aí, ela tem que estar bem geladinha, bem firme para ela não desmontar, beleza? Então tenham paciência. A camada 4, que é essa menorzinha, também foi decorada com aquele detalhezinho de renda, beleza? Aqui, galera, vale algumas considerações sobre o bolo. Primeiro, eu coloquei alguns palitos de churrasco entre as camadas para que elas fixassem e não deslizassem. E depois eu usei decorações diferentes entre uma camada e outra para não ficar tudo igual, né? Então, na camada de baixo, vocês vão ver aqui, ó, que eu usei uns bicos mais espalhadinhos, aleatórios mesmo, e na próxima eu usei reto. E um do lado do outro. E assim continuou na próxima aleatório, na próxima reto de novo. E aí ficou uma parte com renda, uma parte sem, uma parte com renda e uma parte sem. E depois de tudo isso, do bolo tá todo decorado, também a gente colocou umas flores, mas isso foi só no dia do casamento. Esse bolo foi feito um dia antes. A finalização do bolo foi feita uma decoração, no nosso caso ali, com flores bem coloridas, porque o tema do casamento era tropical. E ali no topo do bolo, a gente escolheu um casal de passarinhos para representar os noivos. Então vai depender do que você vai querer fazer no seu casamento, né? Só por fins de curiosidade, as nossas flores ficaram em torno de R$80 e o casal de passarinho foi R$10 o par. Então a gente fechou a nossa decoração final com mais R$90 no orçamento. Mas isso vai depender muito do que você quer fazer, do tipo de flor que você vai querer colocar. Bom, a gente espera que você tenha gostado de assistir esse vídeo. E se você tem algum amigo ou amiga que tá casando, manda esse vídeo pra eles. E é isso aí. Obrigado por assistir o vídeo e tchau!